Olá, esse vídeo rápido aqui foi em função de uma dúvida que me perguntaram sobre a questão do VoiceViewer e na questão do tratamento das terminologias, como ele faz certos tratamentos de terminologias. E eu achei importante chamar a atenção, porque principalmente nesse momento nós estamos lidando com alguns dados, como no caso da Covid-19, né, em que você tem terminologias que elas têm, são separadas, por exemplo, por um tracinho. Eventualmente você pode ter, como era o caso dessa pergunta original, um termo que ele seria composto, né, e que você gostaria de manter ele em conjunto. O VoiceViewer ele faz um tratamento para o inglês para ele poder tentar manter isso composto, para tentar encontrar esses termos que teriam relações às palavras para formar termos compostos, mas ele nem sempre consegue lidar com todas as situações. E há momentos em que a gente quer manter alguma coisa junta ou a gente quer chamar a atenção para alguma coisa especificamente. Eu vou pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês sobre isso. Digamos que a gente quer criar aqui um mapa baseado em textos, né, em dado de texto. Eu vou pegar aqui um material bibliográfico que foi baixado. Eu baixei para aquela live anterior do VoiceViewer um material sobre coronavírus, bem simples, bem simplório, sem um compromisso de tentar pegar tudo que foi produzido sobre coronavírus, né? Foi realmente assim, para fins apenas de treinamento em relação ao uso do VoiceViewer, né? Mas não foi um treinamento do ponto de vista de uma coleta adequada, né? Mas vamos seguir aqui. Digamos que eu chegasse e pegasse aqui esse arquivo, tá? Que é um arquivo exatamente obtido na Scopus, para título, abstract e keywords, tá? Que contém o termo coronavírus, somente artigos do ano de 2020, tá? E contendo as referências, uma coleta de 13/3 de 2020. Bom, se a gente der sequência para isso e pedir para fazer uma rede, né, um grafo, em que ele pegue apenas o conteúdo do abstract, ignorando a parte de qualquer abstract estruturado, do tipo abstract que tem aquelas informações separando em introdução, material e métodos, resultados, conclusões, como se fosse um mini paper, né? E também copyright statements que poderiam ser retirados. Vou pedir para ele limpar esse material aqui automaticamente. Nós vamos chegar às opções de ser binary ou full counting. Eu vou optar aqui por binary counting, que significa, lembrando a aula que eu já dei anteriormente, que ele vai considerar apenas uma vez aquele termo, ou seja, se o mesmo termo for falado várias vezes naquele mesmo abstract, ele só vai contar uma vez, né? Não vou usar um tesauro aqui e vou seguir adiante. Vou baixar um pouco o meu threshold para fins didáticos aqui de chegar a um volume bom para a gente poder analisar. E vou pegar esses 319 itens agora e dar uma olhadinha neles. Nós vamos chegar agora a um conjunto de termos, né, que foram gerados aqui, alguns deles mantidos em conjunto, outros separados. Novel coronavírus, ele manteve como um termo composto. SARS espaço CoV, ele manteve em conjunto. E aí a gente já começa a ver um probleminha aqui. Muito provavelmente esse SARS-CoV era o SARS-CoV-2. Ele simplesmente considerou que aquele traço significaria, para o nosso caso, um espaço, né, um espaçamento qualquer, e que ele manteria ou não ele junto de acordo com essa interpretação da sua frequência. E a outra coisa, ele perdeu o número 2. E quando a gente está lidando com um trabalho desse como biologia, existe uma diferença entre o SARS-CoV e o SARS-CoV-2. Já começa um problema aqui. Se a gente for descendo por aqui, olhando um pouco, a gente vai fatalmente, em algum momento, encontrar a Covid, né, que é a doença, né, a doença do coronavírus, sendo citada em algum momento aqui. Aqui tem o CoV separado, né? E a gente vai seguindo aqui e vai em algum momento chegar no coronavírus. Eu vou ordenar os termos alfabeticamente, clicando aqui em term, para ficar mais fácil. E vocês vão ver aqui, ó, Covid. Pois é, mas a Covid é a Covid-19. E como tem esse 19 no meio, eu não dei oportunidade dela ser interpretada como um termo único, até para saber se ela não estaria formando um termo composto com alguma outra palavra. Como, por exemplo, aconteceu por coronavirus infection. Qual seria a alternativa para a gente resolver isso? A alternativa seria a gente abrir esse documento, tá? Lá no nosso arquivinho aqui, a gente abrir esse documento. E ao abrir esse documento, aqui eu nem abri o próprio, vou fechar ele rapidamente aqui. Qual seria a nossa alternativa nesse caso?
seria a gente cancelando aqui, eu não vou nem abrir o resultado final, vou pegar o documento que eu tenho aqui e vou pedir para abrir ele no Notepad++, e vou mandar substituir rapidamente aqui todas as situações onde ele encontrar COVID-19 por um termo sem o traço, em que esteja COVID-19 colado. Então, quando eu colo esse termo, eu obrigo a ele ser interpretado como uma coisa só. E eu evito que o Voice Viewer pegue esse número e jogue fora, porque normalmente ele considera que números não são importantes nessa análise. Isso vai ter uma série de situações onde isso vai interferir na sua análise. Então, nesse caso aqui, eu vou colar COVID com 19, ok? Eu peço aqui rapidamente um Replace All. Ele fez o replace das várias situações aqui. Eu dou Close e vou salvar esse arquivo. Vou salvar como Save As e vou botar ele aqui como um modificado aqui. Eu já tinha feito um antes, eu vou botar como MDF2, que é um modificado 2. Tá bom? Dei Save dele aqui. Fechei. Agora eu vou lá no Voice Viewer e vou abrir novamente esse mesmo arquivo. Esse arquivo agora novo, né, que eu fiz. Vou criar, baseado num material bibliográfico, e vou abrir esse arquivo MF2, cuja diferença para o anterior é apenas uma coisa. Eu peguei a COVID-19 e transformei em COVID-19, composta, ok? Fechada, como um termo que não vai ser separado. Se existir COVID sem o 19, vai ser COVID. Se existir COVID-19 junto, vai ser junto. A gente poderia fazer um tratamento de tesauros, tem toda uma questão que teria que ser envolvida nisso e pensada para que a gente pudesse melhorar ainda mais. Eu estou resolvendo um dos problemas aqui, que é o problema de termos que eu gostaria que contivessem uma informação e que não fossem separados. Eu vou dar OK. E vou dar Next. Mesma coisa, Abstract Field, ignorando lá os mesmos parâmetros anteriores. Vou extrair esses termos. Vou baixar esse volume aí para poder chegar, né, num quantitativo maior de termos, né? Binary Counting, vou dizer que quero apenas, exige um mínimo de 5, ele já mudou a contagem para 320 em vez de 319, curiosamente, vamos lá, 320, da Next. E ele agora vai colocar tudo aqui junto. O que vai acontecer nesse momento aqui? Se eu ordenar isso agora e for procurar pela COVID, o que vai acontecer é que eu vou encontrar a COVID-19 aqui. E veja um outro detalhe muito importante. Eu passei a perceber que existe uma terminologia que é formada naturalmente pelo Voice Viewer, que seria a COVID-19 Infection. O traço 19 estava impedindo que isso fosse percebido pelo Voice Viewer. Então, esse traço 19 estava sendo retirado, ele estava considerando o traço como um espaço, o 19, como era um número, estava sendo jogado fora, e ele não percebia que existia uma terminologia chamada COVID-19 Infection, certo? Então, nesse caso, eu tenho duas situações, COVID-19 e COVID-19 Infection. Eu vou dar um Finish aqui, para ver como é que fica o meu resultado do meu grafo. Ele gerou todo o meu grafo. E aí, eu vou ter um seguinte problema. Eu vou passar a ter um grafo que, em algum lugar aqui, eu vou ter esse COVID-19 junto, né? De uma maneira que eu não gostaria que ele ficasse. Qual é a saída para a gente resolver isso? É muito simples. Eu primeiro vou salvar esses arquivos agora no formato Voice Viewer. Para salvar isso, eu vou dar um browse aqui, vou botar na minha área de trabalho e vou chamar aqui de mapfile. Esse aqui é o mapfile.txt. E o outro eu vou chamar de vou abrir lá para fazer o networkfile.txt. Daí OK. E salvei os dois. Beleza? Se eu for procurar aqui nos items e procurar por COVID, ele vai dar aqui o COVID-19, olha onde é que ele está. A COVID-19 Infection está aqui. E mesma coisa com o COVID-19 que está aqui num determinado ponto. Mas ele está junto, não está legal. Eu queria botar isso direitinho, né, com o label correto. Perfeito? Eu vou agora dar uma minimizada nisso aqui. Vou pegar lá meu mapfile e abrir com o Notepad++. E você vai ver que os nomes vão estar todos aqui. Então, se eu chegar aqui no meu mapfile e procurar por COVID-19, basta eu chegar e editar aqui botando o tracinho para que ele acerte o label, nesse caso, da COVID-19. Eu salvo, fecho o mapfile, vou para o Voice Viewer e lá no Voice Viewer eu começo lá abrindo Open, procuro aqui um arquivo, primeiro que é o mapfile,
procuro o segundo arquivo, que é o Network File, dou OK e abro. E agora, se eu procurar pelos items aqui, o Covid-19 está com o meu dashzinho, está com o meu tracinho separando. Isso poderia servir, por exemplo, para gerar, se eu tivesse um termo composto, que eu tivesse tido que colapsar ele como uma palavra única, como se fosse um termo em alemão, né, que não tem os espaços no meio e faz um termo único, você transforma, brincando aqui, num termo em alemão, e depois você desfaz o termo alemão, né, dentro do map file, para que ele apareça da maneira correta. Esta é a maneira de você resolver esse problema dentro de um caso como esse. Para alguns casos, faria muito sentido, por exemplo, se eu pensar em competência em informação, né? Competência em informação é um termo, por exemplo, que ele é composto. Digamos que competência em informação não daria porque... Digamos que a gente tivesse um termo, por exemplo, que seria sign of the times. E você quisesse que sign of the times, sinal dos tempos, fosse interpretado não como sign e times, mas fosse entendido como sign of the times. Para manter ele junto, eu teria que tirar os espaços para que ficasse uma palavra única, como se fosse um termo alemão, sign of the times, tudo junto. Isso forçaria o VoiceViewer a interpretar ele dessa maneira. Feito depois da interpretação, eu faria essa edição dentro do network file, do map file, para que eu separasse esse termo novamente. É uma maneira de forçar ele a fazer essa interpretação, ok? Vídeo rápido de hoje, para que a gente possa pensar em soluções desse tipo. Espero que vocês curtam, resolvam algum problema que vocês possam estar tendo. Lembrando que, principalmente em tempos como esse, que a gente está lidando com terminologias que são sensíveis como essas, a gente tem que ter essa atenção, porque a gente pode perder a noção sobre a diferença, como seria o caso do SARS-CoV-2 para o SARS-CoV, e eles estarem sendo unificados de maneira equivocada, ok? Um abraço grande, gente. Até o próximo vídeo. Opa, não vai embora ainda não. Aproveita para se inscrever no canal. Se quiser dar um joinha, é super bacana. E lembre-se que, olha, aqui do lado esquerdo eu estou indicando um vídeo que eu acabei de fazer curtinho, explicando como é que você faz para poder acessar o periódicos CAPES de casa, caso você tenha um vínculo institucional, seja aluno de uma pós-graduação, de uma graduação, e que tenha o seu e-mail da universidade ou da sua instituição de ensino e pesquisa, ok? Beleza? Um abraço para todo mundo.